Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 26. Meus queridos, os nossos treinamentos, eles estão sendo gravados. Caso alguém tenha interesse, por exemplo, vocês que não estiveram no mês passado, que era outro grupo, quiser assistir, é isso aí? Capítulo 20, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 26. Então, mês passado, o pastor Leonan esteve ministrando treinamento. Se você quiser assistir o treinamento, ele está no YouTube. Você vai lá no YouTube, bote lá Igreja Batista Vale de Bênção Treinamento. No YouTube você escreve Igreja Batista Vale de Bênção Treinamento e vai aparecer lá o treinamento que foi ministrado pelo pastor Leonan. Você aproveita, dá uma olhada no canal nosso da igreja, onde nós temos colocado muitas pregações do pastor Darkson. Então, se você é das antigas, escute lá as pregações do pastor Darkson para matar um pouco da saudade. Se você é da nova geração, que não teve a oportunidade de ouvir, de conhecer o pastor Darkson, uma oportunidade que você tem de conhecer o fundador da nossa igreja. Só colocar lá no YouTube, Igreja Batista Vale de Bênção, tem lá um canal, você pode estar acompanhando as pregações do pastor Darkson e os treinamentos que estão sendo gravados. Agradecer ao pastor Wesley, que tem feito esse trabalho. Obrigado, viu, pastor? Pastor Wesley, que está aqui todo mês, fazendo aqui a gravação para a gente, nos ajudando nesse sentido aí. Deus lhe abençoe, viu, pastor? Muito grato pela sua vida. Acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Esse versículo tem que estar marcado, sublinhado, pintado, riscado na sua Bíblia. Ou lápis, ou caneta, cuspe, gota de sangue. Faça alguma coisa com um pedaço de carvão, entendeu? É porque você é do Vale de Bênção e não tem esse versículo marcado na sua Bíblia. Se eu fosse seu pastor, eu lhe desconsagrava. É o nosso versículo, irmãos. É o versículo da Vale de Bênção. Segundo Crônicas 20 e 26. Está escrito. Vamos ler todos juntos? Do 3, vamos lá todo mundo junto? 3. Não, vocês não acharam não. Vamos de novo, né? Todo mundo. Eu fiz de propósito para pregar vocês. Vamos lá. Independente das versões bíblicas, que a gente sabe que tem aquelas diferenças, não tem problema não. Leia do jeito que está na sua Bíblia, que está certo. Pode ler do jeito que está aí. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado. Feito a leitura da palavra do Senhor em pé, junto comigo. Meus queridos, para o nosso treinamento de hoje, eu resolvi pegar alguns pontos do nosso manual administrativo para que nós possamos estar trabalhando juntamente com vocês. Então, todas as informações que eu vou estar colocando aqui, meu querido amigo Mateus, me faça uma gentileza. Apague esta luz e esta. Aquela não. E as outras também não. Certo? É só essa aqui do Data Show. Pronto. Acertou. Pronto. Olha aí. Parabéns, viu? Não, aquela não. E não deixa os irmãos no escuro não. Pelo amor de Deus. Viu? Deixa os irmãos no escuro não. Fica tranquilo só para melhorar. Meus irmãos, esse é o slogan do Vale de Bênção. Se você não sabe, decore, pelo amor de Deus. Vamos ler junto só o slogan do 3 também. 1, 2, 3. Desde 1982, exaltando a palavra de Deus. Muito bem, esse é o nosso lema, esse é o nosso slogan. Aqui eu coloquei um breve histórico que nós temos da nossa igreja. Está no nosso manual administrativo, está no nosso estatuto, um brevíssimo histórico da nossa igreja, que é importante que a gente saiba
Afinal de contas, a gente veio da onde? Quem nós somos? Né? Então, esse é um breve histórico que nós temos. A Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério Pastor Darson Lira, foi fundada no dia 25 de setembro de 1982. Quem é bom em matemática? Faz quantos anos? 39. Muito bem. Fazemos agora, né? Vamos fazer agora em setembro, 39. Ainda estamos no 38, né? O pessoal disse que comemorar aniversário antes da data dá azar, né? Então ainda é 38. Muito bem. Mas vamos fazer agora 39 anos. A partir de uma visão de Deus, ao pastor Francisco Darson Silva Lira, presidente do ministério. Desde então, se observa em constante processo de expansão, cumprindo a missão evangelística de ganhar almas, estudar e divulgar a Bíblia Sagrada, promover a educação em geral, praticar a beneficência e tratar de todos os assuntos relativos ao reino de Deus e às suas finalidades. Então, o que é que nós podemos entender, irmãos? Que desde o início, a Vale de Bênção tem se pautado pelo objetivo de anunciar o Evangelho, ganhar almas, treinar pessoas, ensinar a Bíblia e enviar para que a obra de Deus não possa parar. Esse é o nosso objetivo principal. Eu acho que é por isso que a gente nunca ficou rico. E graças a Deus por isso. Porque não está no nosso histórico a prioridade de ficar rico. Bom, Romulo, quer dizer que a gente tem que ser tudo pobre? Não. Quer dizer que não é nossa prioridade. Nossa prioridade está aí. Ganhar almas, ensinar, formar líderes, treiná-los, prepará-los e enviá-los para que a obra de Deus nunca possa parar. Esse é o objetivo, esse é o cerne, essa é a visão que Deus deu ao nosso querido pastor e nós continuamos. Nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Está aí a nossa missão. A missão da Vale de Bênção é anunciar o Evangelho. Só uma informação técnica, viu? Eu já enviei para os pastores, já enviei no grupo dos pastores, esses slides. Se qualquer irmão quiser, só você pedir seu pastor. Pastor, dá para mandar os slides? Dá. Já está enviado no grupo dos pastores. Podem distribuir para quem assim tiver interesse. Nossa missão, anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo discípulo de todas as nações, nos inserindo como sal e luz, transformadores do mundo, para louvor da glória de Deus. A Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério Pastor Darson Lira, tem uma missão, tem um dever, tem uma responsabilidade, e é essa que está aí. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nós não estamos aqui para encher prédios, para ficar um preocupado com a roupa do outro. Nós não estamos aqui para ficar nos divertindo enquanto o mundo jaz no maligno. Não. A nossa missão é esta: anunciar a verdade de Deus, estarmos inseridos em um mundo jaz no maligno como sal para dar gosto e como luz para iluminar nas trevas. Essa é a nossa missão. Se encaixe, se enquadre, se esforce, porque você tem essa missão na sua vida. Essa é a missão de todos nós. Vamos ver agora a nossa visão. Nós temos uma visão. Qual é a visão da Vale de Bênção? Está aí. A visão da Vale de Bênção, que é que nós vislumbramos, que é que nós visualizamos, que é que nós enxergamos, para onde nós estamos olhando. Está aí. A nossa visão é essa: ser uma igreja viva, fundamentada na palavra, comprometida com a verdade, contribuindo para a expansão do reino de Deus, implantada em todos os estados do Brasil e no exterior. É para aí que nós estamos olhando. Essa é a nossa visão. A nossa visão é
que o reino de Deus possa crescer, que nós possamos ter igrejas nossas espalhadas nos 5 estados da nossa querida nação e também fora do país, fora da nação brasileira. Como nós temos, para quem não sabe, nós temos uma obra na Argentina, que é liderada pela nossa querida missionária Leila. Estamos para além das fronteiras brasileiras. E no mês passado, nós abrimos uma nova igreja. Conseguimos chegar na região sul. Já tivemos igreja no sul, mas por questões de problema, dificuldade, infelizmente o trabalho não vingou, mas voltamos a ter uma igreja na região sul, em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Então orem por esse trabalho, é o último trabalho, é o trabalho mais recente que foi aberto mês passado, através da família da pastora Cláudia e do pastor Walker, que são do outro lado do nosso mapa, são lá da fronteira norte do Amazonas, lá em Benjamin Constant, atravessaram praticamente o Brasil inteiro para, através de um familiar deles, de um parente deles, abrir esse trabalho lá em Itajaí, em Santa Catarina. Assim, nós conseguimos chegar na região sul. Já temos igreja no norte, temos igrejas no nordeste, temos igrejas no centro-oeste, temos igreja no sudeste. E agora conseguimos implantar a bandeira da Vale de Bênção na região sul. Você deveria bater palma ao Senhor por essa vitória que Deus nos deu. Porque essa é a visão da Vale, meus queridos. Esse é o desejo da Vale de Bênção. Implantar, pregar, evangelizar, divulgar a palavra de Deus e, em todas as dificuldades, estamos fazendo isso com a ajuda de vocês de oração, de contribuição, de trabalho, de perseverança. Então esta é a visão da Vale de Bênção. Vamos agora para a nossa declaração de fé. Bom, Rômulo, a Vale de Bênção crê no quê? Está aqui a nossa declaração de fé. Às vezes eu escuto de alguns irmãos no seminário, ou às vezes na igreja, diz: a Vale de Bênção crê em quê? Eu digo: nós temos uma declaração de fé. Nosso manual administrativo trata os valores, as crenças, as doutrinas bíblicas e fundamentais que a Vale de Bênção crê. E você, como líder desta casa, precisa saber, precisa aprender e precisa saber defender. Como a Escritura diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15: antes estais, pois, preparado para responder com paciência a qualquer um que perguntar qual é a razão da fé de vocês. Como é que nós vamos defender a nossa fé se a gente não sabe nem no que é que a gente crê? Hein? Como é que nós vamos defender se a gente não conhece? Por isso que a gente faz um esforço para estarmos aqui apresentando esse treinamentozinho para vocês. Então observe, o que é que nós cremos? Nossa declaração de fé. As igrejas do Ministério Batista Vale de Bênção professam as seguintes doutrinas. Primeira, cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade eterna, como está escrito em João, capítulo 16, dos versos 3 a 7. Vou ler para vocês o que está na Bíblia. Diz assim: e isto farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto do Pai, daquele que me enviou, e nenhum de vós
me pergunta: para onde você vai? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vou-lo enviarei para vós. Observe que nesse texto, o próprio Jesus fala do Pai, o próprio Jesus fala dele mesmo, e o próprio Jesus apresenta que enviará o outro Consolador, o outro que é semelhante a ele, o Espírito Santo de Deus. A Igreja Batista Vale de Bênção crê na doutrina da Santíssima Trindade, na Trindade Santíssima, na triunidade divina de Deus. Mas alguém vai objetar e dizer: mas Trindade não está na Bíblia. Aliás, tem uns amigos do pastor Ravi, que fica batendo na porta domingo de manhã, né? São primos, né? Fica batendo na porta domingo de manhã. Aí pergunta: vocês seguem a quem? A Jeová, é? Diz: não, a gente segue a Jesus. Não, está errado. Só pode adorar a Jeová. Só pode seguir a Jeová. Nós dizemos: não, porque Jesus nos ensinou que Deus é um só ser, uma só essência, mas que ele subsiste na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Assim como a água é uma só essência, é uma só substância, mas ela pode estar no estado líquido, no estado sólido ou no estado gasoso. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. O Pai envia o Filho é enviado pelo Pai, e o Espírito Santo é aquele que completa a obra, é aquele que confirma a obra que é do Filho, mas que foi projetada pelo Pai. E os três estão em uma harmonia tão grande que são um só ser, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o termo Trindade não está na Bíblia. Eles dizem: é verdade, mas a ideia da Trindade está na Bíblia, porque a Bíblia nos apresenta essas três pessoas distintas, separadas, diferentes, mas que têm os mesmos atributos. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, é um só ser divino. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, mas não são três eternos, é um só ser que é eterno. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Irmão, não estou entendendo nada, vai entender tudo agora, preste atenção. A Trindade é semelhante ao tempo. Como é que nós entendemos o tempo? Passado, presente, futuro. O passado sozinho é tempo? É, o tempo passado, o tempo que passou. O presente sozinho é tempo? É, o tempo presente, o tempo atual, o tempo que nós estamos. E o futuro é tempo? É tempo, é o tempo futuro, é o tempo que ainda vai vir a ser, que ainda não é. E se eu pegar o passado, juntar com o presente e adicionar o futuro, o que é que dá? Três tempos? Não, um só, que é o tempo. Aleluia. Assim é Deus. O Pai sozinho é Deus, o Filho sozinho é Deus, e o Espírito Santo sozinho é Deus. E quando eu junto, quando você junta, dá uma mistura maravilhosa, porque forma um só ser, que é Deus. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Nós cremos na doutrina da Santíssima Trindade. Por quê? Porque é bíblica. Defenda ela. Aí um dia eu encontrei uma entidade, né? Um ser estranho, né? Aí ele me perguntou: quis me pegar. Aí ele disse assim, ó: o senhor morreria por algo que está na Bíblia? Se está na Bíblia, logo é a verdade. Se é a verdade, nós devemos estar
dispostos a ir às últimas consequências em nome da verdade. Aí ele diz, muito bem, e por algo que não está na Bíblia, o senhor morreria? Eu já entendi, ó. Esse cara quer me pegar. Se não está na Bíblia, então o senhor não morreria pela Trindade, porque o termo Trindade não está na Bíblia. Sabia que era TJ. Eu disse, é verdade, só tem um problema. O problema é que o termo Bíblia também não está na Bíblia, mas mesmo assim eu morreria por ela. Porque do jeito que o termo Bíblia é um conceito teológico, Bíblia, Biblos, biblioteca, conjunto de livros, Trindade, o termo não está na Bíblia, mas é bíblico, porque a palavra de Deus nos apresenta 3 pessoas que são um só ser, Deus, que estão numa harmonia tão grande que formam uma triunidade divina. Louvado seja Deus por isso. Nós cremos nisso. Segundo, cremos na Bíblia como sendo a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, está escrito, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar nós pecadores, do qual, diz Paulo, eu sou o principal de todos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, como nossa regra de fé e prática. Nós cremos que a Bíblia é inerrante, nós cremos que a Bíblia é infalível, nós cremos que a Bíblia não precisa de atualização. Outro dia tinha um pastor famoso dizendo que tinha que atualizar a Bíblia. Não, ele é que tem que se atualizar do que a Bíblia diz, ele é que tem que se render para o que a Escritura diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, ela não caduca, ela não esclerosa, ela não fica velha, ela não perde o seu valor, ela não perde a sua essência, ela não perde a sua capacidade transformadora, ela não perde o poder para impactar, para gerar fé em nossos corações, para nos fazer novas criaturas. A Bíblia é palavra de Deus. Pegue qualquer remédio, pegue qualquer medicamento, leve para os hospitais. Pode ser que algumas pessoas melhorem, mas leve a palavra de Deus e você vai ver que pessoas poderão ser curadas. Você vai ver que pessoas poderão ser transformadas. Pegue qualquer sistema prisional do mundo, coloque lá os melhores educadores, coloque lá os melhores pedagogos, coloque lá os melhores psicólogos, os terapeutas. Pode ser que alguns melhorem, mas coloque o exemplar da Escritura Sagrada e você vai ver como homens que têm uma vida totalmente perdido, como homens que são totalmente marginalizados pela sociedade, se transformarão em cidadãos, se transformarão em homens de bem, se transformarão em pais de família, porque a palavra de Deus que é poderosa para transformar. Nós cremos e defendemos nisso. Não negociamos esse valor. A Bíblia não precisa ser atualizada. Você que precisa se converter. Não precisa ficar encontrando versículo para justificar seu pecado, não. Pecado é pecado, é o mesmo. Nós é que não queremos nos submeter ao padrão da Escritura. Se você for analisar a Bíblia, você vai descobrir que só tem uma coisa que precisa ser transformada nela. É você. É você. Não é ela. Ela já está completa. Ela é a poderosa palavra de Deus. Ponto 3. Cremos que a salvação que Deus dá ao homem é eterna. Desde que, atenção, desde que testemunhe experiência regeneradora do Espírito Santo.
João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós cremos que o projeto de Deus para a humanidade é salvar a todos que creem. Tem que crer. Tem que ser transformado pelo Espírito Santo. Ah, irmão, mas eu ouvi alguém dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos nesse ensinamento. Primeiro, porque ele não está na Bíblia. Segundo, porque ele não tem lógica. Terceiro, porque ele fere princípios dos atributos de Deus. Nós cremos que a salvação é para todos, desde que a pessoa creia, desde que ele se arrependa, desde que ele confesse os seus pecados e desde que ele tenha uma vida transformada pelo Espírito Santo, testemunhada. Como é que nós conhecemos uma árvore? Os frutos. Você diz que é crente, mas não tem fruto? Jesus diz lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Mas todo ramo que estiver em mim e não der fruto, o que é que ele faz? Corta. Mas quem dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. O vale de bênção que a salvação é eterna, desde que ela seja testemunhada de forma plena. E a maior evidência da nossa salvação se chama perseverança. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Creia, persevere. Deus tem o melhor projeto para a sua vida. Quarto, cremos no batismo por imersão, isto é, nas águas. Atos capítulo 8, versos 36 a 39. Seguindo eles, caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. Se crê de todo o coração, você pode ser batizado. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos entraram, olha o detalhe, ambos entraram na água e Filipe batizou o eunuco. Quando ambos saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O texto deixa claro que eles entraram na água e que depois eles saíram da água. Por isso que nós cremos no batismo por imersão, que entra na água, que é mergulhado, que é batizado e que depois sai. Ah, irmão, nós acreditamos que o batismo é para salvação? Não. Nós acreditamos que o batismo é para quem já é salvo. Você foi salvo no dia que você aceitou a Jesus. O batismo é uma confissão de fé pública para aquele que já é salvo. O batismo é um ato simbólico que você está testemunhando que Jesus transformou a sua vida. E nós cremos na forma de imersão. Pastor Darcio até brincava, os pastores mais antigos lembram, quando a gente fosse batizar os irmãos, lembra? A irmãozinha tinha que mergulhar tudo, até a mão. E às vezes o pessoal fica nervoso para batizar e deixa a mão do lado de fora. Aí por isso que às vezes o cabo não é ofertante nem dizimista. Lembra, né, pastor Leonildo? O pastor Darcy dizia: nós cremos no batismo. Tem que ser batizado. Há uns anos atrás eu encontrei uma outra entidade que dizia que não precisava batizar ninguém, não. Não, esse negócio de batismo é coisa de pagão, é coisa de judeu. Não, nós cremos que o batismo e a ceia do Senhor são as duas cerimônias, as duas ordenanças
que permanece em toda a história da igreja. Batismo como o início da fé cristã e ceia como comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso que nós celebramos todos os meses a ceia do Senhor. Próximo ponto. À frente. Cremos na soberania da igreja e cremos na igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Você e eu somos membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja. Tem um movimento estranho, os chamados desigrejados. Não, você congregar não. Eles ainda dizem assim: eu sou a igreja. Não. Escute essa. Você sozinho não é igreja. Você sozinho, você é templo e morada do Espírito Santo. Amém. Mas para ser igreja, você precisa do outro. Para ser igreja, você precisa da congregação. Para ser igreja, você precisa da comunhão. Irmão, mas é porque eu não gosto dos irmãos. Não tem nada não, eles também não gostam de você, mas não lhe suportam. Por que você não pode suportar eles também? Por que você é melhor do que eles? A gente tem uma neura, né? Diz assim, é porque eu não gosto de fulano. Sim, você acha que todo mundo gosta de você. Você acha que todo mundo morre de amores por você. Você acha que todo mundo é feliz demais que você está. Não, meu irmão. A igreja, eu falei inclusive na ministração do primeiro treinamento. A igreja não é o lugar dos iguais. A igreja é o lugar dos diferentes. Mas dos diferentes que se completam, que se reúnem e que juntos louvam a Deus, porque entendemos que o nosso projeto em Deus é maior do que as nossas individualidades. Porque entendemos que nós temos mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Defenda a sua igreja. Defenda o seu pastor. Defenda o local aonde você faz parte. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Já que nós estamos entre líderes, me permita dizer isso para vocês. Eu fico impressionado com alguns irmãos. Que se transformaram nos últimos anos em doutores, PhDs, especialistas em economia, em administração, em política. Ninguém falou de política, ele defende todo mundo, ele conhece todas as teorias, ele sabe quem está certo, quem está errado, ele arranja texto, ele grava áudio. Eu fico feliz. Aí você pergunta uma coisa da Bíblia, ele não sabe. Aí você pergunta uma coisa da igreja, eu não sei direito o que é isso aí. Não sou contra você estudar nada não, pelo contrário, ele incentiva, estude. Estude tudo que você tiver interesse. Arte, política, economia, direito, filosofia. Estude tudo, mas não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de defender os princípios da palavra de Deus. Não deixe de defender aquilo que a sua igreja defende. Saiba, conheça, procure, vá atrás. Cara, para defender aqui não, porque os irmãos são mais crentes, né? Tem uns que defendem time de futebol. Fale mal do time de futebol dele. Time de futebol, que os caras nem sabem que tu existe. Defende jogador de futebol, mas não defende Jesus. Mas não defende a palavra de Deus. Repito, eu nada contra você defender seu time, não. Eu defendo quem ganha. Quem é que está ganhando? É o meu time, isso aí. Quem estiver ganhando é o meu, não tem problema com isso, não. Entendeu? Agora, deixar de defender as coisas de Deus, deixar de defender a palavra de Deus, não faça isso. Você foi chamado para ser um atalaia, um porta-voz de Deus aqui na terra. Aleluia. Vamos mais um.
Ainda aguentam? Eu já terminava. Se prepara aí, ó. Cremos no batismo com o Espírito Santo e todos os dons espirituais. Cadê os crentes pentecostais para dar glória a Deus aí? Eita Jesus, é isso mesmo. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo. Nós somos uma igreja que crê em todos os dons espirituais que estão na Bíblia. Romanos capítulo 12 tem uma lista de dons. 1 Coríntios capítulo 12 tem outra lista de dons. Efésios capítulo 4 tem outra lista de dons. Nós cremos em todos os dons que estão na Bíblia e não fazemos distinção de gênero para os dons. O que é isso? Nós entendemos que os mesmos dons são para homens e para mulheres. Por isso que nós consagramos obreiras, diaconisas, evangelistas, missionárias, pastoras. Se alguém perguntar, por que a igreja de vocês consagra mulher? Porque tem igreja que não consagra. Por que a igreja de vocês consagra mulher? A sua resposta é essa. Porque nós cremos que os dons são para os nossos dias e que os dons não faz distinção se é homem ou mulher, não. Porque quando o Espírito foi derramado, Atos capítulo 2, versículo 4, o texto diz que foram todos. Não é todos os homens, todos que estavam ali receberam o dom do Espírito Santo. Era homem, era mulher, era criança, era jovem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Nós cremos que os dons estão à disposição da igreja. Busque os dons espirituais, busque as coisas espirituais. Meus queridos, eu sinto falta quando nós nos reunimos para buscar os dons espirituais, para buscar o revestimento de poder, para buscar aptidões das coisas do céu. Nós estamos vivendo um mundo tão secularizado que as pessoas só se reúnem para buscar bênção. E o que é bênção? Dinheiro, porta de trabalho, porta de faculdade. Vixe, você é contra isso, Romulo? Não. Mas você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para testemunhar com o poder das coisas de Deus. Quantas vezes você já falou em línguas e nunca mais falou porque não busca mais? Você acordar de madrugada para orar e não faz mais isso. Você jejuava, abria propósito e você não busca mais essas coisas. Por quê? A nossa igreja é uma igreja pentecostal. E ser pentecostal não é essas meninices, essas papagaiadas que andam por aí na televisão, não. Não é essas meninices que tem por aí, não. Esse dia me disseram que tem até profeta no YouTube agora. É, Carlinhos, que acompanha esse movimento, é? O cara abre a live e fica dando profeta. Eu dizendo lá as coisas para quem está assistindo. Você crê na profecia para os nossos dias, Romulo? Creio, porque está na Bíblia. Mas eu só creio em profecia que tem fundamento na Bíblia. Profecia de achismo, profecia de adivinhação, profecia de vontade da carne. Fuja disso. Quer buscar Deus? Faça como a Bíblia manda. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora para aquele que está em secreto, que aquele que está em secreto vê. Ele vê. Somos uma igreja pentecostal que cremos em todos os dons, sem distinção de gênero, para homens, para mulheres. Por isso que você, minha irmã, não se preocupe. Se você tem um ministério, se você tem uma vocação, o Vale de Bênção não tem problema em lhe consagrar. Historicamente fomos
Não sei se a pesquisa da pastora Leonida chegou aí nesse ponto. Eu acho que o Vale de Bênçãos chegou a ser a primeira denominação no Ceará a consagrar mulheres. Está na nossa história. Não temos problema em consagrar mulheres. Você encontrar aí com alguém, por que vocês consagram mulher? Porque nós não fazemos distinção dos dons. Dons é para homem e para mulher. E se ele disser está errado, ou mostre na Bíblia onde é que a Bíblia diz que os dons é só para homem. Me mostre na Bíblia onde é que diz, não, os dons é só para homem. A Bíblia trata os dons para todos. Todos que busquem os dons espirituais. Eles estão à disposição da igreja. Vamos correr. Cremos na escatologia bíblica, conforme a descrição a seguir. Olha só, anote isso aí, vez por outro tem um que me pergunta, como é que o Vale de Bênção crê nas últimas coisas, na escatologia? Está aí. Primeiro, cremos no arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. E eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Cremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo um dia há de ser arrebatada. Cremos que a noiva do Cordeiro um dia há de celebrar o casamento com ele nas nuvens. Cremos que um dia o Senhor voltará e no alarido do anjo, a ouvir a voz da trombeta, os céus se abrirão e aqueles que estiverem vivos, se for a nossa geração, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cremos que a igreja será arrancada, cremos que a igreja será retirada e aqueles que morreram em Cristo estão salvos em Cristo, porque naquele dia esses também serão arrancados dos túmulos, serão transformados e encontraremos com o noivo nos ares, no céu e viveremos eternamente com ele nas bodas do Cordeiro. Consolai-vos, irmãos, uns aos outros com estas palavras, diz o apóstolo Paulo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Bata a palma aí só para eu tomar água. Há uns anos atrás, teve um abençoado aí, um atribulado, que dizia que Jesus não voltava mais não. Não é só de Jesus voltar. Jesus não volta mais não. Seu amigo, né, pastor Ravi? Você viu que eu fico pegando o pé dele, né? Não, Jesus não volta mais não. O negócio de Jesus voltar, isso é coisa que inventaram. Nós temos que esperar só na morte. Morreu, vai. Nós não defendemos essa doutrina. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, diz que se a nossa esperança em Cristo for apenas neste mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Nós cremos que a vinda do Senhor é real, é pessoal, é verdadeira, não é um conto de fadas, e essa é a nossa esperança viva. Segundo, cremos nas bodas do Cordeiro e no juízo meritório. Eu não vou ler esses textos por causa do tempo, mas depois vocês lêem, está aí, tarefa de casa. O professor adora passar uma tarefa de casa, né? Aí, vocês lêem o texto. Nós cremos que nas bodas do Cordeiro, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Do bem e do mal que fez por meio do corpo. E nesta oportunidade haverá distribuição dos galardões. Quem fez mais, receberá maior recompensa. Quem fez menos, receberá menor recompensa. E quem não fez nada, não receberá nada, mas ainda é salvo. Juízo meritório.
A salvação é pela graça, mas o galardão é meritório. Isso aqui eu precisava de uma aula de teologia para explicar. Mas vocês entenderam aí a noção básica. Vamos para frente. 3. Cremos no período da grande tribulação. Haverá um período tribulacional aqui na terra. A terra enfrentará as dores com a presença dos 4 cavaleiros do Apocalipse, com a abertura dos 7 selos, com as 7 taças da ira de Deus sendo derramada, com as 7 trombetas tocando, com a besta, o anticristo e o falso profeta. Livro do Apocalipse, depois você vai ler lá. Nós cremos que haverá um período tribulacional na terra, que a terra experimentará esse período, exatamente para provar, para demonstrar, para que nós possamos perceber que o propósito de Deus não pode ser frustrado. Tem irmãos que têm medo de ler o livro do Apocalipse, que vê essas coisas. Tenha medo não, minha irmã. Tenha medo não, meu irmão. Porque apesar de todas aquelas descrições do Apocalipse, o livro do Apocalipse deixa uma verdade maravilhosa. Deus é o Senhor da história. Nada sai ao controle dele. As piores atrocidades, as piores lutas, as maiores pandemias estão no controle de Deus, porque Ele é o Senhor da história da humanidade e Ele é o Senhor da nossa história. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Vamos para frente. Cremos na segunda vinda de Cristo. Cremos que Ele vem primeiro para retirar a igreja e depois Ele volta com a igreja já glorificada, a igreja já redimida, a igreja já restaurada, a igreja já aperfeiçoada, para que junto com Ele nós possamos reinar na terra durante o milênio. Cremos no estabelecimento do milênio aqui na terra. Milênio, o reino de Cristo na terra, com o auxílio da igreja. A igreja estará auxiliando a Cristo durante o milênio. Cremos no juízo final, Apocalipse capítulo 20. A expressão bíblica, lago de fogo e enxofre. A expressão do Rômulo, piscinão. Porque diz a Escritura que no juízo final, no lago de fogo e enxofre serão lançados o diabo, o falso profeta, a besta, o inferno, a morte e todos os ímpios de todas as eras, e serão atormentados de dia e de noite. O texto é claro, serão atormentados de dia e de noite. E a gente diz assim, não, esse negócio de inferno é assim, o cabo vai lá, sofre um pouquinho, depois acaba. Não, nós cremos que o juízo final, ele é um tormento eterno de dia e de noite. Aí você diz assim, mas irmão, não é justo não isso aí. Como é que pode? Eu vivi 80 anos pecando, aí vou pagar para sempre, é? Passei 90 anos fazendo coisa errada, e aí vou pagar para sempre, é? Isso é injusto. O problema do crime envolve quem você fere. Quem tem irmão biológico aqui, irmão biológico? Pronto. Vamos imaginar que você, que tem irmão biológico, você se desentenda com ele e deu um murro nele, um murro. Aí seu irmão vai lá na delegacia e lhe acusa de agressão. É um crime? É, né? Mas a pena para você, a punição para você, por ele ser seu irmão, tem um atenuante, não tem não? Agora vamos imaginar que você desse um murro num policial militar em serviço. É a mesma agressão ou mudou? É a mesma agressão, mas a pena vai ser diferente?
E se você der um murro no ministro da Justiça, no desembargador, no juiz federal, no presidente da República, na rainha da Inglaterra, no presidente dos Estados Unidos, é a mesma coisa, não é? Um murro. Mas a penalidade, o agravo vai de acordo a quem você fere. O problema, irmão, é que o pecado é um murro em Deus. E Deus é um ser eterno. Qual a penalidade? Eterna. Por isso que para nos salvar, Jesus não poderia ser apenas homem. Porque se Jesus fosse apenas humano, ele pagaria a pena no sentido humano. Só um outro ser eterno poderia pagar uma dívida eterna. Só um eterno paga outro eterno. Não tem como só o humano pagar o eterno. Por isso que o Verbo de Deus se fez carne e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida nele. Aleluia. Louvado seja Deus. Por último, cremos em novos céus e nova terra. Cremos que esta terra será restaurada, purificada, limpa, sanada do problema do pecado, e que nós viveremos eternamente aqui, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Cremos que, se a condenação é eterna, a salvação também é eterna. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir as minhas palavras dizendo isso: se apegue ainda mais firmemente nas coisas de Deus. Não é tempo de brincarmos, não é tempo de fingirmos que somos crentes, é tempo de nos apegarmos às coisas de Deus, porque os dias são maus e a responsabilidade sobre nós aumenta, porque Jesus disse: a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu sou cobrado por Deus mais do que vocês, e vocês são cobrados por Deus mais do que os membros da igreja. Não fuja da sua responsabilidade. Busque a Deus, sirva ao Senhor, se dedique com o melhor que você tem, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe os irmãos.